Olá, meus queridos, minhas queridas, paz e bem. Continuamos a nossa leitura da Bíblia, Mateus, capítulo 9. Vamos lá? A cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, e teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. O chamado de Mateus. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois, aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A questão sobre o jejum. Então, vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Ao contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura da filha de Jairo. Enquanto ele ainda
lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E a sua fama acerca disso foi toda aquela terra. A cura de 2 homens cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós? E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou os seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. A cura de um homem mudo. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E esse foi Mateus capítulo 9. Eu espero que essa palavra traga você mais para perto de Jesus, conhecendo a palavra, vamos tendo mais intimidade com o Senhor. E até a próxima!